Olá, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. A ideia é um pouquinho falar aqui sobre o impacto da taxa de juros aí nos fundos imobiliários de recebíveis. Meu nome é André Mazetti, sou gestor dos fundos imobiliários de crédito com foco em fundos de CRI, fundos também de CRA, os FIAGROS e gestora XP Asset. O que são os fundos de recebíveis? O que são os fundos de CRI e de CRA? Basicamente são fundos listados, os fundos imobiliários são fundos listados, negociados em bolsa, ou seja, tem uma dinâmica de renda variável. No entanto, o portfólio desses fundos são compostos por ativos de renda fixa, Então, são ativos em que a gente tem ali ativos que têm um recebível, tem um fluxo que é composto por algumas parcelas, de devedores da outra ponta que tem que pagar essas PMTs, essas parcelas, e com isso o fundo vai recebendo esse fluxo mês a mês. Tanto na dinâmica dos fundos de FIAGRO, quanto na dinâmica dos fundos imobiliários de recebíveis, é importante entender que o portfólio é composto por ativos de renda fixa. Muitas vezes são ativos que a gente chama de crédito corporativo, em que o devedor são grandes companhias, enfim, são empresas que tomam uma dívida, que essa dívida elas são empacotadas num formato de um certificado de recebível imobiliário, que são os CRIs. A companhia tem uma obrigação de pagar esse fluxo ao longo da vida da operação. Existem outras operações que a gente chama de operações mais estruturadas, em que os fundos correm o risco de um determinado projeto, e aí quando a gente fala de, por exemplo, operações imobiliárias podem ser projetos vinculados ali a uma estrutura imobiliária, como loteamentos, como financiamento a desenvolvimento de construções, e por aí vai. Um ponto que vem se tornando aí cada vez mais constante é a discussão do patamar dos juros, Nível dos juros que a gente tem hoje no país, como é que isso impacta nessa indústria como um todo, principalmente nos fundos aqui em que eu atuo como gestor. Então, primeiramente, pessoal, acho que vale a pena entender um pouquinho do impacto dos juros, acho que na economia como um todo, não só nos fundos imobiliários de recebíveis, Acho que é importante também entender que os juros, de uma certa forma, impacta a indústria como um todo, impacta a atividade, impacta a economia real e, por consequência, isso acaba sendo até utilizado como uma ferramenta aí do Banco Central para controlar a inflação, fazer a pressão, o controle monetário da nossa economia. Então, basicamente, dentro aqui dos fundos que eu toco, estamos falando aí de Maxi Renda, XP Crédito Imobiliário, XPCI, XP Selection, o XPSF 11, e também os FIAGROS XPAG e XPCA11. Todos são fundos, exceto o XP Selection, que tem essa vocação de crédito. Então, quando a gente fala do impacto dos juros, acho que é importante entender alguns fatores. Acho que o principal deles, a gente está talvez chegando próximo de uma inversão dos juros, ou seja, chegando num momento em que os juros tendem a cair, O Banco Central muito provavelmente tende a reduzir um pouquinho os juros já nas últimas reuniões do ano. E o impacto disso, num primeiro momento, é muito positivo para fundos de renda fixa na marcação ao mercado dos ativos, Claro que a gente tem, como eu expliquei, ativos mais líquidos, ativos menos líquidos, ou seja, ativos que são mais vinculados a risco de projetos, esses são os mais ilíquidos, e operações ali que são mais crédito corporativo, em que, a dinâmica que eu acabei de explicar, em que empresas têm um compromisso ali para pagar, e esse compromisso, essa dívida, ela acaba sendo empacotada num CRI. E essas são as operações que a gente considera como mais líquidas. Então, num movimento de fechamento de juros, que é o jargão que a gente usa aqui, ou seja, de redução de juros, isso impacta diretamente na marcação ao mercado dos ativos mais líquidos. E essa marcação, ela basicamente, ela representa o fluxo, daquele determinado ativo, daquele determinado CRI, descontado a valor presente para a taxa da operação. Então, se a gente tem um evento de um fechamento de juros, naturalmente o nosso valor presente desse fluxo a uma taxa mais baixa tende a ser um valor mais alto. Então, o primeiro movimento que a gente tende a ver na carteira dos ativos de renda fixa, dos fundos de renda fixa, e os recebíveis também se incluem nessa modalidade, é uma valorização dos ativos. Então, isso é, de uma certa forma, um fato importante e interessante, muito positivo. Um segundo fato que a gente acaba vendo também, principalmente por os ativos que compõem a carteira desses fundos, num fluxo de CDI, por exemplo, que o CDI é totalmente vinculado ali ao movimento da Selic, a gente chama que isso aqui é um movimento de juros pós-fixados. Então, o que significa isso? Ele é pós-fixado. Então, se a gente tem uma movimentação da Selic como a gente está prestes a ter agora, a gente passa a ter um juros mais baixo, uma Selic começando a fechar um pouco mais,
Então ele é pós-fixado, ele vai ser pós-fixado de acordo com esse movimento de juros que tende a acontecer no futuro. Tudo isso para dizer que a parcela desses CRIs que são indexados ao CDI tendem a ter um retorno menor. De bate-pronto, a gente, né, vê já esses dois movimentos em que deve acontecer, né, que vão acontecer em todos os fundos de recebíveis, principalmente aqueles que são indexados ali ao CDI, que é o pós-fixado. Agora, um assunto interessante, como que o gestor consegue se posicionar e tentar extrair um pouco mais quando a gente tem um movimento forte de curva, como já vem acontecendo, né, e como vai acontecer efetivamente com uma redução da Selic, é basicamente operar essa questão, tentar arbitrar, na medida do possível, essa estratégia de pós-fixado e pré-fixado. Então, por exemplo, agora que a gente está num momento em que o juros está num patamar mais alto, e a tendência, como eu falei, é de uma redução de juros e não de um aumento de juros, é um momento, eventualmente, né, dos investidores tentarem se posicionar em ativos mais pré-fixados. Claro que o mercado se antecipa e já vem corrigindo essa curva toda de juros. A gente já vem fazendo, por exemplo, no nosso portfólio, movimentos para ficar pré-fixado, ou seja, para tentar montar posições em que a gente, tendo essa redução de taxa, a gente consegue travar o retorno lá em cima. É isso que a gente chama de tentar fazer uma arbitragem, né? Arbitrar juros, e é um movimento que a gente tenta capturar para poder remunerar de uma forma mais apropriada os nossos investidores. Então acho que é isso, pessoal, um pouco do racional, né, de como se posicionar no momento pré e pós, e como que o efeito dos juros pode impactar o portfólio dos fundos aí, tanto Fiagro quanto fundo imobiliário de recebíveis, mas, claro, sempre focado aqui em ativos de crédito. Acho que vale a pena também falar um pouquinho do Maxi Renda, né? O fundo tem um patrimônio líquido de 2,3 bilhões. Basicamente, é um fundo que tem uma base de investidores muito, muito grande. Estamos falando aí de mais de 820 mil cotistas, a maior base da indústria, né? A indústria aí que superou agora, né, a marca aí de 2 milhões de investidores. Então, estamos falando aí de aproximadamente 40% do mercado aí de investidores que estão ali posicionados do Maxi Renda. Então, é um fundo que, obviamente, a gente faz uma gestão muito forte, tentando arbitrar ali um pouco da curva de juros. É um fundo que tem uma vocação, de fato, mais para crédito, então, aproximadamente 70% do patrimônio líquido é dedicado aos ativos de CRI. Basicamente, a gente também tem uma estratégia de permuta financeira, que é uma estratégia de desenvolvimento imobiliário residencial, focado aí em altos retornos, né? E obviamente essa questão dos juros impacta bastante essa indústria, né? Claro que, como eu expliquei, né, os juros quanto mais alto, mais impacta, menos aquecido fica a economia, e quanto mais baixo, o oposto. Então, essa é uma indústria que é extremamente sensível, né, a juros mais altos. Por isso que hoje a gente tem uma participação um pouco menor em permuta financeira, mas numa situação de juros mais saudável, naturalmente a gente tende a ter uma exposição maior em permutas financeiras. Nós temos também um fundo que é o fundo Habitat, foi uma gestora recém-adquirida aqui pela nossa gestora XP Asset. É uma estratégia totalmente voltada para crédito pulverizado, com retornos mais elevados. E nessa estratégia a gente foca bastante a aquisição em operações de loteamento, né, financiamento de loteamentos, um pouco também de multipropriedade, né, com grupos parrudos e fortes de nosso relacionamento, e também financiamentos à construção civil, né, basicamente o que a gente chama de plano empresário. Então esse é um fundo também que depende muito ali também de situações de curva de juros também para a gente poder fazer bons retornos aqui, bons resultados aqui para os nossos investidores. E, adicionalmente, também temos ali, né, os fundos mais high grade, como o XP Crédito Imobiliário, que é um fundo que a gente tem tanto posição a CDI quanto a IPCA. Então, naturalmente, nesse movimento de juros, também tende a beneficiar bastante no eventual fechamento de juros, tende a beneficiar também esse veículo, que é um veículo, como eu falei, high grade, extremamente importante para a nossa gestora XP Asset. Bom, pessoal, por fim, queria só reforçar, né, o nosso canal de RI, super importante para ter uma interação com o gestor, sejam questionamentos, dúvidas dos nossos relatórios gerenciais. Convido vocês a entrar no nosso site da XP Asset, que é o www.xpasset.com.br. Lá tem todas as estratégias da XP Asset, que é uma gestora com mais de 156 bilhões de ativos sob gestão, distribuídas em 13 estratégias. Uma delas é a nossa estratégia de fundo imobiliário. E aí, clicando ali, vocês conseguem acessar ao site de cada um dos nossos fundos. E também, a cada trimestre, convido vocês também a participar do nosso call trimestral com os investidores, para basicamente falar um pouco da performance do fundo no trimestre e também um pouco de como está andando a indústria de fundos imobiliários e fiagros. Bom, um abraço a todos.